Prezados e amados irmãos, irmãs, eu os cumprimento a todos, desejando-lhes assim a paz do Senhor. Que esta paz também seja acompanhada da bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida Santa Avó Rosa e também do nosso querido Santo Irmão Aldo. Em nome destes santos de Deus, quero eu agradecer a presença de todos. Meu muito obrigado pela presença, pela sua participação. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o máximo que puder da nossa reunião desta noite. Aqui é a casa de Deus preparada, ungida e consagrada para nós, teus filhos, se reunir, e é onde nós conseguimos buscar força, buscar mais santidade, mais sabedoria, mais união. Por isso, é com esse objetivo que aqui nós viemos. Por isso, se os irmãos se deslocaram dos seus lares para aqui estar, não deixe escapar nada, aproveite tudo, desde os corinhos a cantar, também as melodias do nosso coral, da orquestra e o trabalho do púlpito, tudo isto é alimento para as nossas almas. Então nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, porque é único. Então vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. Também os nossos amigos, irmãos, internautas, muito obrigado pela sua audiência, e todas as vezes que nós estivermos no ar, esta congregação de Coronel Vivida pode acessar a nós. Para nós será um prazer adentrar em seu lar com as vozes faladas, cantadas, pelas músicas tocadas. Tudo isto é alimento que Deus nos dá e é unção do Divino Espírito Santo do Pai para alimentar a nossa alma. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, e para nós dar início, eu convido aqueles que puderem, que por gentileza que fiquem em pé, para que com uma oração possamos nós oficializar a nossa reunião desta noite. E assim todos com seu sentido voltado ao nosso Deus, para não se distrair com nada desta vida, oremos. Querido e onipotente Deus, ó Pai, mais uma vez nós, teus filhos, se reúnem nesta congregação, e aqui viemos, ó Pai, com o objetivo de agradecer, de louvar, de exaltar, de glorificar o teu santo nome, mas também ao mesmo tempo buscar no Senhor mais sabedoria, mais paz, mais amor, mais união, e principalmente, ó Pai, a virtude da humildade, que é o fator principal para a santificação de cada um de nós. Agradecemos também ao teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, também a Santa Avó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo, por tudo quanto nos faz, e muito especialmente por esta oportunidade que nos dá de nós podermos aqui estar reunidos e prestar a Deus esse culto de louvor e adoração. Agradecemos à Senhora, avó querida, e ao Santo Irmão Aldo, mas pedimos que toma conta, pois de todo este trabalho, que esta reunião seja entregue em tuas mãos, avó querida, nas mãos do nosso querido Santo Irmão Aldo, para que ambos possam nos ministrar em tudo, e tudo quanto aqui nós o fizermos, que tenha, pois, a aprovação dos céus. Por isso eu apresento à avó querida, a Senhora, e ao Santo Irmão Aldo toda essa programação desta reunião, para que ambos possam assim nos ministrar em tudo. Por isso é que nós muito louvamos, agradecemos a Senhora,
Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, e a Ti, ó querido Santo Irmão Aldo, por esta oportunidade a qual nos dá. E em nome da Senhora, ó querido Santo Irmão Aldo, eu declaro esta santa reunião iniciada, e por tudo a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos nós cantarmos o corinho de número 1, Igreja Forte. Celestial.
A nossa irmã, a senhora Hilda Rodrigues dos Santos, juntamente com seu esposo e os demais filhos, elevou orações aos céus em favor de sua filha, a senhora Cleonice Chaves Ferreira, e foram atendidos conforme depoimento de fé enviado em agosto de 2023 de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, relatando a graça recebida. Em julho de 2021, Cleonice, residente em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, sofreu um grave acidente vascular cerebral, AVC. Foi internada em estado crítico, apresentando coma profundo e encaminhado para a unidade de terapia intensiva UTI. Durante esse período delicado, a família intensificou suas súplicas a Deus e aos seus santos. Após 15 dias de tratamento intensivo, Cleonice começou a apresentar sinais de recuperação, saiu do coma, foi entubada e em poucos tempos teve melhora significativa, recebendo alta hospitalar. Embora tenha ficado com algumas sequelas, seu estado geral é considerável bom. A equipe médica que o acompanhou classificou sua recuperação como um verdadeiro milagre dos céus. Em agradecimento pela bênção recebida, a senhora Hilda, em nome da família e da própria filha Cleonice, dirigiu ações de graça a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Maldo, reconhecendo publicamente o milagre e a misericórdia divina. Esse é o testemunho, o depoimento da nossa irmã Hilda de Assis Chateaubriand. Nesta Santa Igreja existem os santos tesouros, tesouros puros e verdadeiros, que vêm dos céus, tesouros que edificam almas, trazem paz e alegria, transformando muitas vidas em harmonia. Os tesouros desta igreja são como o ar que eu respiro, faz com que as nossas vidas tenham paz e alegria. Cristo e a Santa Vó Rosa e a Santa Mãe Virgem Maria, nosso querido irmão Aldo, são meus tesouros desta vida.
Muitos falam de tesouros, muitos falam de riquezas, mas quando olham para si mesmos, só pobreza. São tantos os caminhos que levam aos tesouros, mas esquecem que o maior tesouro vem dos céus. Os tesouros desta igreja são como o ar que eu respiro, faz com que as nossas vidas tenham paz e alegria. Cristo e a Santa Rosa e a Santa Mãe Virgem Maria, nosso querido irmão Aldo, são meus tesouros desta vida. Com estes meus tesouros tenho plena felicidade e caminho confiante em santidade. Tenho paz e alegria e toda a tranquilidade, e pelos olhos da fé contemplo a eternidade. Os tesouros desta igreja são como o ar que eu respiro, faz com que as nossas vidas tenham paz e alegria. Cristo e a Santa Rosa e a Santa Mãe Virgem Maria, nosso querido irmão Aldo, são meus tesouros desta vida.
Amém. Irmãos, quero eu, mais uma vez, em nome do nosso santo irmão Aldo, agradecer a presença de todos e muito especialmente pela sua reverência. Agradecer também aos nossos internautas que estão nos acompanhando e também a nossa visita que se faz presente em nosso meio. Muito obrigado pela sua visita e todas as vezes que assim quiser nos visitar, para nós será uma honra. Então, muito obrigado por tudo. E agora nós vamos adentrar a mensagem que está neste boletim. Mas antes de eu fazer a leitura desta mensagem, quero primeiro fazer uma pequena introdução para que os irmãos entendam realmente o significado desta leitura publicado neste boletim, nesta data do dia 27 de setembro. Os irmãos sabem que no dia 5 de maio foi a coroação do Santo Irmão Aldo como um grande vencedor, como profeta de Deus. Sabe, os irmãos, que no dia 31 de agosto é uma data também muito especial do seu nascimento, aquele que nasceu predestinado para cumprir aqui uma missão tão sagrada. Sabem os irmãos também que no dia 26 de outubro, nossa data marcante, o dia do Consolador, dia em que a Santa Avó Rosa foi coroada também nos céus como Espírito Consolador, Espírito da Verdade, e que no dia 10 de junho ela também nasceu, e nasceu predestinada para cumprir aqui uma missão. Missão esta muito relevante, muito gloriosa, mas de muita responsabilidade. Então veja, estimados irmãos, não é porque eles tiveram uma nascença privilegiada ou nasceram predestinados para cumprir uma missão aqui nesta terra, que eles não pagaram o preço do galardão que eles ganharam. Então veja que nada para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo foi de graça. Eles ganharam um espírito privilegiado, mas para eles chegar aonde chegaram, tiveram que carregar uma cruz pesada,
tiveram que cumprir uma missão, e eles cumpriram com classe, sem reclamar, sem murmurar, e eles hoje estão na glória e intercedem por nós todos os momentos, todas as horas que nós clamamos por eles, em nome de Deus e de Jesus. Eles foram criados, preparados para, nesse tempo da regeneração, poder formar um povo para Deus, para que Deus pudesse voltar a reinar nesta terra, no meio de um povo consagrado, preparado para receber as suas ordens, as suas orientações, as orientações de Jesus, que chegou até nós através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O nosso próprio Jesus chegou a dizer: tenho muito que vos dizer, mas não convém vos dizer agora, mas quando vier o Espírito da verdade, esse os convencerá em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que aprendeu de mim e anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, estimados irmãos, tudo isto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram com classe, com sabedoria, para que nós pudéssemos ter nesses dias a paz, o alento, a alegria de viver, embora um mundo cheio de tanta maldade e tanta corrupção, navega um povo aqui feliz, porque sabe que na sua frente existe dois poderosos santos criados nessa década, nesses dias, para que formar um povo para o nosso Deus. Portanto, Jesus prometeu que enviaria o Espírito da verdade, prometeu que formaria a sua igreja, a Nova Jerusalém, que desceria dos céus, que seria a formação de um povo. Prometeu que este povo seria arrebanhado por um só pastor. Está aqui este povo. Então, todos aqueles que são mais antigos na igreja, lembra que os pastores antigos que apregoaram para nós, eles, cada um, tinha um tipo de mensagem. Eles estudavam os livros, não que era fora da nossa doutrina, mas se pregava uma coisa aqui, noutra congregação, ali em Pato Branco, em Laranjeira era outra, porque cada um idealizava aquilo que queria pregar, e o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa ajudavam para que a pregação alimentasse o povo. Mas como Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor, o nosso querido irmão Aldo disse: de hoje em diante, todos os pastores terão que pregar a minha mensagem. Então, desde o início que ele iniciou, a mensagem é única, é uniforme. A mesma mensagem que está sendo falada aqui, lá no Rio Grande, lá no Amazonas, é a mesma. Portanto, irmãos, um só rebanho e um só pastor. É o irmão Aldo nos dirigindo com toda a sabedoria que foi dada por Deus, para que nós pudéssemos compreender a razão por que desta igreja, que é a Nova Jerusalém, que desceria dos céus e que seria a formação de um povo que Jesus prometeu, está aqui. Portanto, irmãos, esta igreja, ela já é considerada nos céus uma igreja vitoriosa.
Isto são palavras do nosso querido Santo Irmão Aldo, porque ele e a Santa Vó Rosa garantiria a vitória desta igreja. Portanto, às vezes surge dentro do nosso meio coisas que às vezes nós achamos que não poderia acontecer, mas às vezes acontece. Mas os irmãos que vê as coisas diferentes, fora da doutrina e da disciplina desta igreja, não se preocupe, ao invés de criticar, ao invés de estar comentando a vida daqueles que falha diante da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ora por ele, pede a Deus por ele, para que abra a sua mente, abra o seu entendimento para entender, porque não adianta nada nós estar fazendo comentário da vida da pessoa sem saber o fundamento e o porquê. Portanto, irmãos, vamos cada um cuidar daquilo que é nosso, que é a nossa alma, porque assim todos nós seremos cuidados. Então, o ministério da Santa Vó Rosa tem o seu esplendor e glória através do ministério do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa cumpriu o seu ministério aqui na Terra por 16 anos e todos que acompanharam tiveram a oportunidade de contemplar ela, ver ela falar, dirigir, puderam ver o quanto ela foi fiel, o quanto ela foi justa e o quanto ela teve e tem amor por este povo. Mas se não fosse também o Santo Irmão Aldo, ninguém de nós conheceria a Santa Vó Rosa como Santa de Deus, porque foi ele quem revelou esta Santa gloriosa, a qual nós tanto amamos. E veja outra palavra do Santo Irmão Aldo, que ele chegou a dizer: eu vou levar a Santa Comunhão em todas as congregações. Agora alguém pode pensar, o seu corpo faleceu e ele não levou. Mas quem disse que ele não levou? Quem disse que ele não cumpriu o que ele prometeu? Eu vou levar a Santa Comunhão em todas as congregações. Veja, estimados irmãos, que aqui está neste boletim um aviso mostrando que no dia 26 todas as congregações podem fazer e celebrar a Santa Comunhão. Então nós temos 2 vezes por ano que todas as congregações têm oportunidade de fazer. Cumpriu e está cumprindo aí também as palavras do Santo Irmão Aldo. No dia 26 de outubro de 1970, cumpriu-se uma promessa divina. A Santa Vó Rosa foi revelada como o Consolador prometido por Jesus Cristo, conforme registrado por São João. E eu, disse Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir deste momento, a Igreja Apostólica passou a ser dirigida diretamente por Deus, contando com a presença espiritual dos santos apóstolos, dos santos profetas e de outros servos fiéis que alcançaram o galardão celestial. A promessa de Jesus se cumpriu. O Consolador estaria entre nós
guiando-nos na verdade e a santificação. Quando, queridos irmãos, a Santa Avó Rosa estava fisicamente entre nós, ouvíamos a sua voz e Jesus nos governava por meio dela. Mas após a sua subida aos céus, como continuaríamos a ouvir e sermos dirigidos por Deus conforme a promessa do Divino Mestre? Ela teria que se manifestar espiritualmente e não mais naquele corpo santo. Naquela segunda-feira, 26 de outubro, muitos fiéis se perguntaram: o que será de nós sem a Avó Rosa? E a promessa de Jesus e dela, de que esta igreja havia sido escolhida para ser vitoriosa e cumprir sua grande missão, será o fim desta obra de salvação? Estas dúvidas são compreensivas, pois os discípulos também se sentiram assim quando Jesus foi elevado aos céus. Mas como o Senhor sempre cumpre as suas promessas, logo veio a resposta. A Santa Avó Rosa continuaria a se manifestar espiritualmente, não mais em corpo físico, mas por meio de uma outra pessoa escolhida por Deus, escolhida e preparada por Deus. O escolhido foi o irmão Aldo, sobrinho da Santa Avó Rosa, revelado como o seu representante e profeta de Deus entre nós. Desde o início desta obra, poucos sabiam que, por intermédio dela, Jesus falava aos outros 2 membros que foram, na época, junto com ela, à direção da Igreja Apostólica, o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Coutinho. Ambos foram porta-vozes da Santa Avó Rosa, enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, sendo dirigidos por ela em nome de Jesus. Com sua ida aos céus, o irmão Aldo passou a ser o porta-voz do Consolador, guiando a igreja com sabedoria, humildade e poder celestial. Neste período, a igreja iniciou um progresso sempre crescente em sua obra de evangelização, até alcançar a perfeição que hoje vivemos, o governo teocrático da igreja. A igreja venceu sua mais dura peleja desde o início e segura segue triunfante, ganhando muitas almas para o nosso Deus. Sobre a direção do irmão Aldo, a Igreja Apostólica deixou de ser uma pequena igreja pouco conhecida e passou a viver um crescimento notável. Foram construídos o templo da sede, seus anexos, novas congregações iniciadas, novo programa Hora Milagrosa, tudo isso cumprindo o que está escrito em Isaías: o menos virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isto prontamente. A igreja continuou a viver o seu governo teocrático, sendo dirigido diretamente por Deus por meio dos seus escolhidos. Por isso, é a igreja vitoriosa que não se dobrou diante das falsidades, do pecado, do mundanismo e da corrupção que domina este mundo, muitas vezes superior
ao da época em que a Santa Avó Rosa foi arrebatada. O que seria da nossa igreja sem o irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Avó Rosa? Seria apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador de Jesus nosso Senhor. O ministério do nosso querido santo irmão Aldo deu realce e esplendor ao ministério da Santa Avó Rosa e ao seu governo, e não apenas ao dela, mas também ao de Deus nosso Pai, ao seu divino Espírito Santo, a Jesus, a Maria Santíssima, aos santos profetas, aos santos apóstolos e a todo o poder celestial. Hoje nós podemos afirmar com convicção e fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre a sua igreja. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Espírito e uma só doutrina. Os irmãos mais antigos na igreja podem testemunhar o seu progresso, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como são realizadas atualmente as nossas reuniões, nossa pregação e o ensino da doutrina não deixa dúvida sobre o mistério do reino dos céus e da graça salvadora de Jesus, o ministério da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima. Prezados irmãos e irmãs, a doutrina foi aperfeiçoada, a música elevada e a unidade espiritual fortalecida, como está escrito em Efésios. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O dia 26 de outubro é celebrado como Dia do Consolador, uma data que marca uma grande vitória da Santa Avó Rosa, alcançada diariamente na vida de milhares de pessoas e famílias por meio do Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa, quando ainda estava em seu corpo físico entre nós, sempre dizia: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. E Deus escreve certo em linhas tortas. Isto que os mistérios divinos são insondáveis. Sobre a sabedoria e dos desígnios divinos, o amado apóstolo São Paulo expressou com louvor. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque deles, por meio dele e para ele são todas as coisas, e ele, pois é a glória e eternidade. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nesses dias por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e para muitos não tem explicação, pois são mistérios divinos revelados aos humildes e simples de coração, como foi no passado com a vinda de Jesus e o seu sacrifício. Cumpre-se nesses dias a promessa do Divino Mestre Jesus ao apóstolo São João,
conforme está registrado no livro do Apocalipse. Eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, que deu início à sua obra redentora e que dará cumprimento final da mesma obra através do Espírito vencedor. Felizes dos que lavam as suas vestes, isto é, sua alma, pois terão direito à árvore da vida e entrarão pelas portas da cidade, a Nova Jerusalém, que é a igreja do reino dos céus. O Espírito Consolador e a esposa, que é a igreja, dizem: vem, chama para participar da fonte da água da vida e da árvore da vida. Aquele que ouve este apelo do Espírito Consolador e da igreja e que tem sede, venha. Quem quiser receber gratuitamente da água da vida, venha para a igreja. Essa água da vida é a graça santificante do Espírito Santo de Deus que nesses dias nos vem da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da sua igreja apostólica. Prezados irmãos e irmãs, este é o convite que Jesus nosso Senhor lhes fez nesses dias por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de sua igreja apostólica. Venha desfrutar das preciosas bênçãos prometidas por ele, Jesus, em seu testamento, para ser guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, o nosso Pai, para a sua vida e para a sua felicidade. Venham para a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles nos guiarão à fonte da água da vida, cujos frutos alimentarão a sua alma com toda a virtude e poder de Deus, de seu Filho Jesus, do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Os irmãos puderam compreender o porquê que eu fiz no início aquela pequena introdução para que os irmãos entendessem a real inspiração desta mensagem publicada neste boletim. Porque aqui está um convite aceso para o saber de cada um de nós. E se nós estamos aqui porque escolhemos, fomos chamados para aqui estar. Não é por acaso que aqui nós o viemos. Viemos porque sabemos que aqui está a fonte que é Jesus, a fonte que é a Santa Vó Rosa, que é o Santo Irmão Aldo, que é a doutrina e a disciplina desta igreja, que veio para moralizar, para santificar, para dar paz, para dar felicidade a um povo, no meio de uma geração corrupta, cheia de tanta maldade, tanta corrupção. Nasce-se uma igreja para vencer. E essa igreja não nasceu por acaso, ou muito menos para ser apenas mais uma, mas sim para cumprir aqui uma missão. E essa missão cabe a cada um de nós. Se estão bem aqui, irmãos, ficam aqui, porque não existe uma terceira opção, só existe duas, ou é de Deus ou não é. Então veja que
se nós escolhemos aqui, porque aqui tem doutrina, que tem disciplina, que tem ordem. E nos céus é assim. Nos céus não entra pessoa de qualquer jeito, e muito menos aqueles que acham que pode fazer tudo o que queira aqui nesta terra, que ele vai entrar lá. Então veja que o irmão Aldo, quando ele sofreu aquelas lutas, quando estava aqui no seu corpo físico, ele disse: este é um chacoalhão, mas vai haver muitos chacoalhão. Então veja, irmãos, que essa palavra do irmão Aldo, os irmãos estão vendo aí constantemente chacoalhão dentre esta humanidade. Deu uma pandemia aí que muitos não aguentaram o chacoalhão, saíram e não voltaram mais. E assim sucessivamente vai acontecer. Mas o irmão não se preocupe, porque os fiéis vão ficar. Os fiéis vão ficar até o fim. Por isso nós devemos dar graças a Deus, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, porque eles nos acordaram, nos despertaram do sono que nós dormia, para ver a claridade, ver a luz da verdade. Então Jesus está chamando: venha para a igreja, venha ouvir os ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque foi os únicos dentre esta face da terra que eles encontraram qualidades para cumprir esta missão. E eles venceram com classe. Por isso esta igreja está vencendo também. Veja que todos os batismos nossos, 2 por ano, nós temos várias pessoas sendo batizadas. Diaconisas sendo ungidas, pastores sendo ungidos. Os pastores antigos vão ficando velhos, vão cansando, mas vai vindo os novos. A igreja não para, a missão dela é preparar um povo para Deus. Então nós devemos fazer a nossa parte, porque não sabemos o dia de amanhã. Sabemos o agora, mas o amanhã pertence a Deus. Por isso nós devemos cuidar muito daquilo que o Santo Irmão Aldo mais quer, daquilo que Deus mais quer, que é a nossa santificação, que é a nossa união, que é a nossa humildade. Diante desta humanidade, devemos nós ser este povo humilde, devemos ser este povo calmo, para vencer as tribulações, porque Deus, Ele tem muito para dar, mas Deus é justiça, de graça Ele não dá para ninguém. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte para receber, se nós quisermos ter felicidade aqui nesta terra. Portanto, estimados irmãos, como eu disse, não existe uma terceira opção, é só duas. Ou é de Deus ou não é. Então veja que é muito fácil saber aonde Deus pode reinar. Aonde Deus pode reinar. Então veja que isto cabe a cada um de nós. E que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo o abençoe a todos. Amém. Irmãos, chegamos ao término de nossa reunião. Quero eu, em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, primeiramente agradecer a eles e agradecer aos irmãos, pois os irmãos
Foi muito bom estar reunido com vocês. Meu muito obrigado. No geral, este coral, a orquestra, os membros, os obreiros, todos fizeram a sua parte. Portanto, sejam todos reconhecidos diante de Deus pelos atos que fizeram nesta reunião. Também agradeço aos nossos internautas pela sua audiência, por estar nos acompanhando até então, mas convido para nos ouvir amanhã, às 10 horas, estaremos aqui reunidos novamente. Então, conto com a audiência de todos e a presença dos irmãos. E o nosso visitante, muito obrigado pela sua visita. Está convidado a vir amanhã às 10 horas. Todos de pé, aqueles que puderem, para nós orar para encerrar. Todos em sentido de oração, oremos. Querido e onipotente Deus, ó Pai, mais uma vez nós, teus filhos, aqui leva os nossos pensamentos ao Senhor, muito agradecido por esta oportunidade que nos deu, de nós podermos estar reunidos aqui e passar estas horas felizes juntos, louvando e glorificando todo o teu reino. Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo, porque nunca nos deixou sozinhos, sempre nos ajudou, sempre nos amparou, sempre nos protegeu. Por isso, vó querida, aqui estão os teus filhos, louvando e glorificando a Senhora todos os dias da sua vida. Agora eu peço, vó querida, a Senhora e o Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, livra, pois, do mal, das doenças, das enfermidades, de todos os males que assola esta humanidade. Livra, pois, esses teus filhos, livra, pois, a todos nós de todos esses mal. Também os nossos internautas, avó querida, abençoa, livrando, pois, de todo mal, todo perigo, dando saúde, paciência, amor e, muito especialmente, humildade. Abençoa também, vó querida e Santo Irmão Aldo, estas vidas cujos nomes se encontram nessa caixa pedido de oração. Rogo, pois, por eles, a Senhora sabe o que estão pedindo, por isso, vó querida, faça até um milagre se preciso for, mas não deixa, não abandone, desde que estão crendo e confiando na Senhora. Ajuda o Santo Irmão Aldo para que todos possam ser beneficiados pela sua graça, pela sua bênção. Agora, vó querida, despede a todos nós com tua graça, conduzindo a cada um para os seus lares, seja qual for a sua locomoção, mas santos e anjos da glória do nosso Deus o acampe ao redor desses teus filhos e os livra, pois, do mal. E é por isso, vó querida, que nós muito louvamos e glorificamos a Senhora, também a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e o nosso querido Santo Irmão Aldo, por estas horas felizes que aqui nós passamos junto e pelas bênçãos que está sendo concedida neste momento. Por tudo, vó querida, nossa sincera e eterna gratidão. Portanto, estimados irmãos, recebamos a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito. A bênção de Jesus está dada a cada um, que a bênção da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo esteja hoje para todos sempre em nosso viver. Amém. E assim está encerrada a nossa reunião desta noite, e a paz do Senhor para todos.